Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora sim, bora falar de futebol nordestino. Bora sim, bora falar do Ceará, falar do Náutico. E desde já eu peço que você, torcedor do Ceará, torcedor do Náutico, torcedor do Nordeste, Bahia, Fortaleza, Esporte, seja muito bem-vindo. Esse espaço é de vocês e eu peço já que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo e claro, se inscreve aí no canal. Bora bater 1000 inscritos, tá pertinho. É isso. Bora lá falar um pouquinho sobre duas informações, né? O Náutico é mais uma análise do jogo com o Cruzeiro que o Timbu vai precisar para vencer. Vou falar aqui alguns detalhes que é possível, mas a gente vai falar aqui da equipe. E também falar sobre o Ceará. O Ceará anunciou a demissão do técnico Gustavo Morínigo, no paraguaio, e já anunciou o Eduardo Barroca, né? Como novo treinador da equipe. O Eduardo Barroca tem passagem pelo Avaí, pelo Botafogo. Mas, vamos lá. Começando do contexto principal, né? Eu falei até aqui ontem no canal, no vídeo que eu falei sobre a situação do Ceará, né? E como isso poderia melhorar para o esporte, né? Para a decisão na Ilha do Retiro. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu falei que a qualquer momento o Gustavo poderia ser demitido, porque a equipe, apesar de ter resultado, não tinha um repertório dentro de campo, não conseguia demonstrar um melhor futebol e isso em algum momento iria prejudicar o Ceará. O Ceará começou o Campeonato Brasileiro da Série B perdendo de 2-0 para o Ituano e perdendo de 3-0 para o Guarani. Né? Eu falei também que o primeiro jogo da Copa do Nordeste, o Ceará foi mais. Conseguiu sim anular o esporte, tentar forçar uma marcação em cima do esporte, conseguiu sim tirar um pouco do espaço do esporte. Mas ao mesmo tempo foi uma noite que o esporte não estava inspirado, uma noite que o esporte não estava muito bem. Né? E aí a gente diz que o Ceará ainda saiu no lucro do Castelão, né? Porque era um trabalho que era criticado, porém tinha mais uma crítica interna entre os diretores, né, entre o pessoal do Ceará do que dos próprios torcedores, né? E até quem vem de fora também, que não é tão próximo do futebol, vê que simplesmente demitir o Mourinho agora, uma semana antes de uma final de campeonato, na qual ele fez parte do primeiro jogo, talvez seja meio arriscado. E a gente olha assim, porque, cara, o Ceará não demitiu ele para trazer um treinador que a gente tem certeza que pode ajudar. Não, o Eduardo Barroca é um treinador que ainda tem uma inconstância, né? A gente não conseguiu ver ele rendendo da melhor maneira. Inclusive, chegou a prejudicar alguns times aí, botar em risco alguns times. Não estou dizendo que ele é um péssimo treinador, mas também é um treinador que eu não coloco todas as minhas fichas, que tem essa experiência que a Série B vai precisar. Né? A Série B precisa muito de experiência. Né? Apesar de ser um campeonato inferior ao da Série A, é um campeonato que é muito disputado. É um campeonato que é muito de força física, um campeonato que é muito de resistência e, claro, de um treinador que conheça o campeonato. Né? Óbvio que surge uma nova leva de treinadores aí pelo Brasil, tudo mais. Porém, minha opinião, eu não demitiria o Mourinho se fosse para trazer o Eduardo Barroca. O Eduardo Barroca já foi anunciado pelo Ceará nas redes sociais do clube cearense. Eu não faria isso, né? Eu também não acho que o Barroca vá mudar a equipe do Ceará de uma noite para o dia, simplesmente para a final da Copa do Nordeste na Ilha do Retiro. Eu falei, vai ser muito difícil para o Ceará na Ilha do Retiro. Né? A gente aborda isso que até quando o esporte joga mal na Ilha do Retiro, o esporte consegue o resultado porque simplesmente tá jogando com a força da sua torcida. Né? E o Ceará talvez não tenha visto isso, talvez tenha dito, ó, é um trabalho a longo prazo. Porém, eu tenho certeza da pressão que vai em cima do Barroca se o Ceará não conquistar o título da Copa do Nordeste. Né? Então, essa é a situação. Peço que o torcedor do Ceará também se manifeste, deixe sua opinião nesse espaço, como eu falei. É de vocês, não é só meu. E deixe já, minha opinião, eu não gostei da contratação do Barroca, né? Acho que poderia ter um nome até mais experiente, até o Guto Ferreira, né? Um nome mais experiente, né? Porque chegou alguns rumores que o Guto Ferreira, o Jair Ventura e o Eduardo Barroca eram os favoritos para assumir o Ceará, né? E aí aconteceu do Eduardo Barroca assinar e ser o novo técnico aí, né, do Vozão. Como eu falei, não gostei da contratação, acho que é uma contratação que pode colocar o time muito em risco, né? Ou seja, pode dar certo tudo que tá falando aqui, eu queimar minha língua, pode. Porém, é uma contratação que eu não arriscaria minhas fichas. Se eu fosse um diretor de futebol, eu não apostaria minha ficha nesse momento no Barroca. Eu acredito que o Ceará precisa de um técnico que chegue para modificar a equipe como toda, principalmente depois de ter saído mal na Série B, né, e ter uma final de campeonato, né, contra um rival que vai ser forte na sua casa, eu traria um técnico mais experiente. Ou manteria o Mourinho, ou traria um técnico mais experiente, um técnico que tenha, que conheça o campeonato com mais propriedade para falar, para treinar a equipe, né, para passar isso para os jogadores. Eu não vejo o Barroca com esse perfil. Né, nem o perfil de jogo do Barroca eu considero algo positivo nesse momento para o Ceará. A gente não está falando, poderia encaixar em outro time, em outro momento, em outra situação. Porém, para esse momento, eu não acredito que o Barroca vai fazer um bom trabalho. Mas isso a gente vai ver com o tempo. Né? Espero queimar minha língua, se você do Ceará aí. Estou falando aqui uma análise
geral, tá? Do tudo que tá acontecendo, né? Dos bastidores da equipe, que eu falei que isso mostra que até uma certa desorganização dos diretores do Ceará de demitir um técnico simplesmente antes da Copa do Nordeste. Eu demitia antes, ou esperaria um tempinho ainda depois para ver o que vai acontecer com calma, né? Isso foi feito de maneira muito rápida. Enfim, Gustavo Mourinho demitido e o Eduardo Barroca, o novo técnico do Ceará, uma semana antes da decisão da Copa do Nordeste. Por agora, falar do Náutico, mudar a ficha aqui, porque o Náutico vai enfrentar o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Náutico venceu por 1-0 no Estado dos Aflitos e agora vai para a Arena Independência. Vai para o Independência enfrentar um Cruzeiro. Porém, muita gente diz, cara, o Náutico não vai segurar o Cruzeiro, o Náutico não vai conseguir render no Cruzeiro. Eu concordo que o Cruzeiro, nesse momento, tem um elenco superior, né? Um time que está na Série A, um time que ganhou do Grêmio essa semana, ou seja, é um time que querendo ou não, tá começando a ficar forte, tá? Um time que tá começando a se entrosar da melhor maneira. O Pepa tá mostrando sua estratégia. E é um time que é de Série A, né? O Náutico a gente sabe que é um time que tá na Série C, né? O time pode vencer o Cruzeiro? Pode, né? Existe essa chance. Mas o Náutico vai com um placar perigoso, que é um placar de 1-0, feito na casa do Náutico, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro vai pra frente. A gente sabe que o Cruzeiro vai avançar, o Cruzeiro vai tentar jogar, o Cruzeiro vai tentar matar o jogo de vez pra cima do Náutico. E aí é a hora que o Dado Cavalcante tem que ver. A gente sabe que o Cruzeiro vai pra frente, mas não sabe como o Cruzeiro vai pra frente. Qual estratégia o Pepa vai usar para mandar os jogadores do Cruzeiro pra frente. E aí eu acho que num primeiro momento o Dado Cavalcante precisa ter algumas estratégias pré-definidas para o longo do jogo. Para situações do jogo que podem acontecer. Né? O Náutico vai para um jogo sem o Paulo Miranda, né, que está sendo investigado na operação penalidade máxima, manipulação de resultados, que talvez seja o melhor zagueiro da equipe. O Paulo Miranda está afastado do clube. E o Alisson Santos, que é o atacante do Náutico, que se machucou. Né? Então, a gente tá vendo essa situação no Timbu. E eu falei assim, né? A gente estava abordando algumas coisas em off e eu falei, inclusive, que o Náutico vai precisar simplesmente prender o jogo no primeiro momento, né? Deixar o Cruzeiro ver qual vai ser a estratégia do Cruzeiro para depois tentar entrar no jogo ou apenas jogar no contra-ataque. Não estou dizendo que o Náutico vai ter que ficar na defesa o tempo inteiro, mas precisa ficar controlando o jogo e ter atenção o tempo inteiro, porque o Cruzeiro pode mudar a estratégia de um momento para o outro e tentar surpreender o Timbu. Então, pro Náutico sair com a vitória, você pergunta assim, Vinícius, pro Náutico sair com a vitória aqui do Independência, pro Náutico sair com a classificação, é o que eu falei. Tem que observar primeiramente o jogo do Cruzeiro, tentar aprender um jogo um pouquinho no início, tentar tirar um pouco dos espaços pro Cruzeiro, porque se o Cruzeiro tiver espaço, o Cruzeiro vai marcar gol. Né? A gente sabe que é um time que eu falei, muita qualidade, e o Náutico precisa anular esses espaços no primeiro momento. Depois de ver como o Cruzeiro vai entrar no jogo, e aí que o Dado entra, né? Seja com uma peça do banco, seja mudando um pouco a estratégia dentro do gramado, né? Tudo isso tem que ser abordado, tudo isso tem que ser feito até numa pré-eleção antes do jogo, porque não é bicho de sete cabeças, mas também é um jogo bastante perigoso pro Náutico, e o Náutico não é o favorito, né, em modo geral, em tudo que tá acontecendo, apesar de ter vencido o primeiro jogo, né, vai ter um jogo muito difícil lá no Independência. Quero que o torcedor do Timbu, o torcedor de três equipes aí, comentem qual o palpite pro jogo, mas na minha opinião, é um jogo bastante difícil, um jogo que o Cruzeiro vai ter grande chance. A gente sabe que o jogo aqui nos Aflitos foi um jogo que o Cruzeiro teve grande chance e não conseguiu marcar, porém não é o mesmo Cruzeiro que vai jogar agora nesse próximo jogo. O Cruzeiro agora tá evoluindo, tá se entrosando, e isso pode ser bastante perigoso pro Timbu. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acham, né, dessa opinião do que eu falei aqui sobre esse jogo do Náutico. E claro, sobre a contratação do Eduardo Barroca como novo treinador do Ceará. É isso, muito obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tamo junto e é nóis.